Boa noite. Muita satisfação para todos nós, muita alegria. Mais um domingo, um ano voando de 2018. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Item 9. A cólera. Não é a cólera aquela doença que tinha, não, certo? É a cólera raiva. Raiva, uma raiva destemperada, neurótica, né? Uma coisa forte. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? A cólera. Você fica só lembrando, né, das comparações. Quantas vezes nós já vimos pessoas dizerem, ou nós dissemos: quem é você? Quem é que você acha que é? Quantas vezes nós somos irônicos, ou raivosos mesmo, ou calados, ficamos, mais internamente nós espraguejamos as pessoas, nós desejamos o mal. Quantas vezes isso não aconteceu? Quantas vezes nós, bem treinados materialmente, não revelamos a ira, o ódio, a cólera, mas internamente isso estava forte, talvez ainda esteja forte em algumas questões que nós guardamos, não resolvemos e que estão nos gerando problemas ainda. Uma forma de não amar, né? Porque quem ama liberta. Liberta tudo, liberta a pessoa amada e liberta todas as coisas. Quem ama flui. É um fluxo. Deixa as coisas acontecerem, passarem. Vê os problemas, não nega os problemas. É interessante essa diferença. Vê os problemas, não nega os problemas. É como se eles passassem na sua frente. Você não nega. Se é um problema que tem que ser resolvido, você já tenta dialogar com ele no sentido de resolver. Se é algo que lhe impõe paciência, serenidade, principalmente porque não depende de você, mas depende do outro, como é que eu posso ajustar a vida do outro? Como diz a Joana de Ângeles, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa, até porque o remédio para ela e o que é para mim é para outra enfermidade. Então, todas essas questões vão gerar cólera. Vejam, o orgulho leva a vos crer mais do que sois. A cólera, tem até na literatura da etiologia da doença mental e emocional, lá dos Neuróticos Anônimos, é um livro muito bom mesmo, que ele vai identificar entre a neurose vem de nervo doente. É quando há o destempero. Lá nesse programa de 12 passos, aqui em Fortaleza, inclusive, nós temos reuniões, que eu sou um estudioso também, gosto dessa parte de 12 passos, de todas as irmandades que tem, mas aqui em Fortaleza, que eu saiba, nós temos 3 grupos funcionando de Neuróticos Anônimos. Tenho às quintas-feiras lá no Instituto dos Surdos, às 7h30. Lá você pode adquirir os livros. Tem, por exemplo, os 7 lemas, muito interessante, como viva e deixe viver. Quem vive e deixa viver, ou seja, não tem como mudar a vida do outro, deixa o outro acertar e errar para achar o caminho dele, com certeza vai reduzir a cólera ou eliminar a cólera. Porque a cólera, como diz aqui no Evangelho, o orgulho leva a vos crer mais do que sois. É você se achar o centro do universo, o próprio Deus,
colocar o poder superior em você e ficar com raiva do outro porque ele não é como você quer. Você está se achando muita coisa. Tem que viver e deixar viver. O que eu posso fazer se o outro não quer mudar? É um momento em que, se eu não permitir, não viver e deixar o outro viver, provavelmente eu vou aceder à cólera. Depois da cólera vem a angústia. Depois da angústia vem a tristeza. Depois da tristeza vem a depressão. E em cima de algo que eu não posso resolver. Não é aquele primeiro problema que eu disse que eu vejo ele passar, não nego, mas dialogo com ele, dialogo no que eu posso resolver, no que está no meu círculo de influência. Mas dialogar com um problema de outrem que eu não posso resolver, só vai me gerar problemas. E problemas insolúveis, porque eu não posso tomar remédio pelo outro. É interessante nessas irmandades, que um dos temas lá do livro, a etiologia da doença mental e emocional, é a cólera. É interessante porque lá não diz que você deve procurar ajudar o outro especificamente. Você tem que se ajudar para ajudar o outro, e toda vez que alguém erguer a mão pedindo ajuda, que a sua mão esteja lá para ajudar. De novo, o outro tem que querer. Porque para se curar de doença emocional, tem que ser uma escolha individual. Agora, a maior caridade é, na hora que o outro estender a mão, você está com a sua ali para ajudar. Porque o encolerizado que não percebe isso, ele faz o contrário. Quantas pessoas não ficam aí oferecendo ajuda sem que os outros peçam, sem que os outros queiram, não deixando os outros viverem, e começam a querer mandar na vida dos outros, quando não estouram, não se encolerizam com os outros, quando não fazem o que eles querem, internamente ficam desejando o mal dos outros e com aquilo guardado, dialogando com aquele sentimento negativo, pensando, vai quebrar a cara, um dia vai quebrar a cara, mas vem falar comigo, aí eu vou passar na cara. E isso está lhe tornando, ou está nos tornando pesados. Estamos deixando de resolver os nossos problemas, porque nós temos problemas, somos espíritos imperfeitos, temos de nos transformar. Se nós não nos ajeitarmos, não nos ajudarmos, na hora que aquele que a gente queria sinceramente ajudar, estender a mão pedindo ajuda, como é que nós vamos ajudar se nós não estamos aptos? É interessante, porque nos grupos 12 passos tem o anonimato, em todos eles, seja nos alcoólicos, nos neuróticos, nos narcóticos, nos codependentes, nos dependentes de amor e sexo, nos comedores compulsivos, fumantes anônimos, tem vários. Usam os mesmos 12 passos. Mas o primeiro passo é reconhecer a sua impotência frente a algo, conforme o trabalho daquele grupo. No caso do Neuróticos Anônimos, que eu disse, nas quintas-feiras tem um grupo que funciona às 7h30, tudo é gratuito, você não precisa se associar nem nada, lá no Instituto dos Cegos, 7h30 às 9h30, Instituto dos Surdos, desculpa, 7h30 às 9h30, toda quinta, só entrar. Tem o outro grupo que é o grupo Harmonia, que é ali na igreja do Otávio Bonfim, vizinha à igreja tem uma portinha assim, a Harmonia. No lado de trás da igreja, do lado direito, tem um AA, um Alcoólicos Anônimos. E na frente da igreja, quando acabam as portas da igreja, tem uma portinha lateral onde vai ter o SCC deles, tem lá, a Harmonia, é o grupo Neuróticos Anônimos, funciona às segundas e quartas-feiras, das 7 às 9. Só chegar lá, da noite. Então você vai entender a programação. É interessante porque alguns falam que se trabalha o espiritismo
só com a questão psicológica, não é, existe, como foi falado pelo Evangelho, se você acede a um defeito, a uma imperfeição, entra numa energia negativa, como a cólera, os espíritos que têm afinidade com aquilo vão se aproximar. Se você reconhece a sua impotência frente às emoções, que tem essa dificuldade de segurar a onda, que você estoura, esculhamba, grita, extravasa demais, e depois você entra no fundo do poço, porque você afasta todo mundo e se machuca. E o pior, pode desenvolver uma autopiedade. Aí mais entidades ligadas a essas energias da tristeza, da autopiedade, da angústia, vão se aproximar. E ao mesmo tempo em que, se você começar a reconhecer, de novo, o problema não é para ser negado. Negar não vai resolver, é para ser assumido. E com serenidade, com paciência, seguindo o ritmo necessário, resolvido, para eles lá a cada 24 horas. Entender essa questão, porque eles vão dizer lá no livro que a lógica básica é que quem tem egoísmo avançado não ama. Interessantíssimo. Os livros vão mostrar lá, por exemplo, e a terapia do espelho. Você vê o outro falando e você se identifica. Interessante, pessoas que se juntam para se autoajudar. Tem o Neuróticos Anônimos nesse mesmo ritmo, ele trata especificamente sobre a cólera, ansiedade, depressão, angústia. Outro muito bom que tem em Fortaleza é o Codependentes Anônimos. Interessantíssimo também. O Coda tem um na igreja de Fátima, todo sábado às 19 horas, na sala 5, 19 às 21, e tem um ali em frente, onde é o prédio do Denox, do DE, aliás, em frente ao Senac, no centro, todas segundas, quintas e sábados, às 7 horas, 7 às 9. Lá o portão fica só encostado, a pessoa entra e vai participar da reunião. E interessante, porque você quer se tratar e lá tem aquilo, o que você vê lá, quem você vê lá, e o que você escuta lá, que lá fique. Então você vai lá para falar e as pessoas vão para falar e ouvir. Mas é impressionante, o trecho do livro da etiologia mental e emocional, que fala sobre a cólera, impressiona. Por que ele faz a gente se questionar por que a gente tem cólera? Por que a gente tem raiva? Porque a gente se acha Deus. Porque a gente coloca o poder superior em nós mesmos. Quando nós entendemos isso, que o nosso egoísmo, nosso egocentrismo está alto, nós estamos fazendo o quê? Achando que temos um valor a mais do que o que nós temos. Olha o começo do Evangelho. O orgulho leva a vos crer mais do que sois. Vamos pensar aqui uma situação. Você vai e cuida do seu filho, da sua filha, educa, explica, fala. Aí o menino já está com 16, 17, 18, 19 anos. Você cuida, explica, fala. Aí chega um momento que tem determinadas pessoas que têm uma natureza um pouco mais forte. Que diz, mas eu quero assim, eu vou embora. O que você pode fazer? Lá você rezaria a oração da serenidade, a primeira parte. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não consigo modificar. Agora, se esse mesmo filho dá um passo atrás e se arrepende e chega, ô pai, mãe, me desculpe, eu realmente me excedi, isso, ó, eu estou na verdade precisando de ajuda. O que ele fez? Estendeu a mão. De novo, ó, se você teve serenidade, na hora que ele estendeu a mão, você não vai passar nada na cara, nem nada. Quando alguém estender a mão pedindo ajuda, o que você vai fazer? Vai estender a sua para ajudar, vai dizer, estou aqui. Aí é a segunda parte da oração. Coragem
Deus, conceda-me a coragem para modificar as coisas que eu posso. Aí às vezes o filho ou a filha nesse diálogo vem com uma proposta meio estranha, em que você não consegue aplicar os 100% do que ele quer, porque você acha que o caminho não vai ser um bom caminho. E aí vem o final da oração. Concedei-me, Deus, conceda-me sabedoria para distinguir a diferença entre as coisas que eu posso modificar e as coisas que eu não posso modificar. Aí vai usando a coragem, né? Para ir tentar modificando com paciência, com prudência, o que se pode modificar, dentro da linha de influência que você tem. Porque nós temos limites. Impressionantemente, o Espiritismo é muito completo. Eu tenho lido esses livros mais antigos esses últimos dias. Tudo eu vejo no Espiritismo. Tudo. Como ele é de convergência mesmo. A gente começa a ler os textos mais antigos, budismo, taoísmo, shintoísmo e outras mais. O hinduísmo. Você começa a entender por que o Espiritismo diz que ele é de convergência. Por isso que alguns não gostam de chamá-lo de religião. Religião no sentido não de ter rito, mas no sentido de religar-se ao Criador. Por quê? Porque ele dialoga com todas as religiões. É muito claro isso. Até mesmo porque ele é uma confirmação, como Kardec usou o método. O que é verdade se repete, a verdade, ela é verdade em todo canto. Então, o que foi verdade 3.000 anos antes de Cristo para o Ramayana, por exemplo, dos hindus, se era verdade, em 1857 foi verdade para os espíritos dizerem, e o Kardec colocar no Livro dos Espíritos. Claro, não teria o aspecto científico também. E aí nós vemos discutir amor, Jesus falar de amor, o Chico Xavier falar de amor, todo mundo fala de amor, Paulo falar de amor, e lá, por exemplo, no Neuróticos Anônimos, que já é um derivado, inspirado e autorizado pelos Alcoólicos Anônimos, é mais antigo, a AE de 35, ele dizer que essas doenças como cólera, angústia, ira, depressão, elas têm a ver com o egoísmo. E todo o egoísmo nos afasta do amor e nos deixa pesados. Aí você pega autores como Krishnamurti, aquele liberte-se do passado, a gente falou uma vez aqui, interessantíssimo. Ele diz, deixe de guardar essas coisas, observe, aproveite, fique atento no seu presente. E é interessante, na leitura deles lá, porque nos grupos de 12 passos, o trabalho é por 24 horas. Pronto, 24 horas disso, 24 horas de serenidade, 24 horas de bom relacionamento, 24 horas de sobriedade, 24 horas de amor, relacionamentos saudáveis. Então, eu não consigo um texto mais interessante, mais atual, do que o texto do Grover, que é o idealizador do Neuróticos Anônimos. Lá, o trecho, Etiologia da Doença Mental e Emocional, capítulo A Cólera. Você lê o livro, ele começa logo dizendo isso. Tudo que essas doenças, raiva, grito, tem a ver com egoísmo, egocentrismo. O que é mais interessante é que o Bill, no livro azul lá do AA, o primeiro livro, acho 39 mais ou menos, ele diz, nós não somos contra quem bebe, não somos contra a bebida, na verdade nós somos contra o egoísmo, digo, egocentrismo, palavra de Bill.
Outro livro que qualquer pessoa deveria ler, o livro do Alcoólicos Anônimos. Que é para família, para relacionamento, para paciência, para cuidado. Pense num livro bom. Então, prática, não é feito por doutor, nem por especialista, são pessoas dividindo as suas experiências, força e esperança para tratarem essas suas imperfeições que eles reconhecem no primeiro passo, a sua impotência frente a determinada imperfeição. Ponto. Seja o álcool, seja as drogas, seja os relacionamentos com os outros, seja as emoções, seja a comida, seja o cigarro. Quem for ler o livro do Comedores Compulsivos vai ver a mesma coisa. Que a pessoa diz que é o bonzinho, não sei o quê, mas ele usa o açúcar, por exemplo, ou a comida como droga. Quando tem um problema, ele vai e sim, enche. Para ter o efeito neurológico, o mesmo resultado que quem usa crack. A sensação de prazer. Desequilíbrio. E o Espiritismo é de equilíbrio. É de convergência. Então não é que a gente vai fazer uma leitura de Espiritismo sem falar de Espírito. É porque está se dizendo, cada um tem a sua responsabilidade com as suas ações e pensamentos. E essa responsabilidade, sendo bem assumida, traz para a nossa proximidade os bons espíritos. Essa responsabilidade sendo negligenciada, traz para perto de nós os espíritos imperfeitos. Então a energia em torno de nós depende da nossa vontade, das nossas atitudes. Por isso é que pelo fruto se conhece a árvore, pelas obras você vai ser reconhecido. Mas a primeira obra ela é no homem e na mulher, que cada um escolhe por si, usando-se de uma coisa chamada livre-arbítrio. Aí é a obra, aí é o templo de Deus, é o que Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja. Se você for ler o livro Boa Nova, psicografado pelo Chico, ditado pelo Humberto de Campos, irmão X, ele diz várias vezes que Cristo dizendo e repetindo para os seus discípulos: eu vim para cá para tentar desenvolver o reino de Deus dentro de cada pessoa. Não tenho a pretensão de agradar a todos, a cada um no tempo certo. Quem estiver no ponto para receber minhas palavras, receberá. Hoje, quem quiser receber amanhã, receberá amanhã. De novo, ó, cada vez que alguém estiver com a mão levantada, a mão de Jesus está no ponto para segurar. Pode esculhambar, dizer que ele não existe. Na hora que ele disser, preciso de ti, Senhor, ele dá a mão. Mas, temos que dizer, primeiro, temos que reconhecer o nosso lugar, as nossas imperfeições, assumir depois ou em paralelo as nossas responsabilidades. E aí podemos cantar: quando Jesus passa, né? Quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar em meu lugar. Pronto, estou no meu canto. Agora, se eu me acho acima de Cristo, é Cristo que está esperando eu passar. Interessante isso. Que a cólera, tinha um pensador, Santo Agostinho, que ele dizia que a vingança, a falta de fé e a raiva com as coisas que acontecem é uma forma de ateísmo, uma pessoa que não acredita em Deus. Porque quando você acredita, você entende que Deus existe, que não existe acaso. E que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo. Pode dizer o que quer,
Pai, se podes, afasta de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Como dizem os hindus, entrego, confio, aceito e agradeço. Eles creem num Dharma, existe uma lei, ninguém pode desafiar esse Dharma. Existe um equilíbrio, existe um eixo. E isso não nos faz tristes, é para nos fazer serenos, alegres, confiantes. Por quê? Só devemos assumir as nossas responsabilidades, tentarmos ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Só isso. Estarmos ali, fazendo a nossa parte, construindo o templo de Deus dentro de nós, o reino de Deus dentro de nós, e toda vez que alguém levantar a mão e pedir ajuda, que a nossa mão esteja lá para ajudar. Porque se nós formos fazendo isso, assumindo responsabilidades que nos são apresentadas a cada dia, a cada 24 horas, não precisa procurar não. Você vê aquilo passando, é um chamado, você quis ir, vá. Uma colega hoje foi perguntar sobre o Natal de Amor. E com certeza, se apareceu para você e você sentiu o ânimo de ir, entendeu que era bom, é uma responsabilidade que se apresentou à sua frente. E aí, não tenhamos dúvida, Deus só vai dar a cada um o fardo que ele pode carregar, e nunca vai ser mais pesado. Se apareceu à nossa frente, a gente pode ajudar, de uma forma ou de outra a gente pode ajudar. Se a gente achar que é muito pesado, a gente pergunta a Deus, olha, a oração da serenidade. A gente vê o que é que está dentro da nossa zona de influência, pede coragem para a gente fazer a nossa parte, e sabedoria para a gente não ter a vaidade de querer fazer uma parte que não nos cabe. Geralmente essa parte cabe ao outro, porque cada um tem que se ajudar. Você dá a mão, mas o outro tem que ter a vontade de se levantar e mexer as pernas. Jesus não foi lá levantar Lázaro. Ele não foi lá levantar o deficiente. Ele disse o quê? Levanta-te. Foi lá na porta do sepulcro de Lázaro e disse: Lázaro. Se o Lázaro tivesse dito nada, não tem nenhuma passagem dizendo que Jesus foi lá, deu 3 tapinhas na cara de Lázaro, levanta, Lázaro, jogou água nele, botou gelo. Não, ele disse: Lázaro. Quantas vezes nós não estamos dormindo, a pessoa nos chama e a gente faz que não está ouvindo? Só levanta quando quer. Não conheço essa passagem da Bíblia que diz que Jesus foi lá usar várias técnicas. Vocês já viram gente que está em coma, como é que os fisioterapeutas fazem? Vão lá, mexe o rosto, dá tapinha no rosto, é assim, né? Chama pelo nome. Jesus só fez assim: Lázaro. Pronto. Quer vir? Venha. Muitos chegavam para Cristo e diziam: Mestre, eu quero te seguir. Ele não chegava e dizia assim: Ei, rapaz, vocês não querem me seguir não? Quem quer me seguir? Ele dizia: se queres me seguir, pega a tua cruz e me segue. Tem que ter livre-arbítrio, tem que ter vontade. Ele aparece para o Públio Lentulus lá no há 2000 anos. Ele diz: é um momento determinante na tua vida. Você estava me procurando, eu vim a você. Você vai me dizer se me segue agora ou daqui a alguns anos. Ele levou um bocado de anos. Quase, uns 60 anos. Porque 50 anos depois ele volta, né? Já cristão, mas não é cristão de criança. Talvez tenha levado uns 50, 70 anos. 80. Aí ele veio. Mas Jesus não foi lá e fez um encantamento hipnótico para ele ser cristão.
Ele fez o que ele quis. É no tempo certo. Dizem, Saulo, a importância dos ensinamentos do Cristo é essa. Nós não temos proselitismo, não precisamos estar chamando ninguém. Chegam aqui no Evangelho, aí eu no centro, não gosto disso, não gosto daquilo. Eu lembrei uma frase lá do livro Meus Momentos do Codependentes Anônimos, que é um livro diário. Aí diz, eu não tenho que achar ruim ou achar bom nada nas coisas dos outros. Eu tenho que achar bom ou achar ruim as coisas dentro da minha vida e tentar mudar a minha vida. Aí a gente chega nos cantos, esse centro está funcionando errado. Aí aquele está falando assim, ora, mas viva e deixe viver. Coisas que a gente não precisava ter certas raivas, mas tem. Mas é culpa do outro. Não. Provavelmente nós não deixamos o outro viver. De novo, deixar o outro viver não quer dizer que você o abandona. Lembra? Tem que ter coragem para fazer o que você tem que fazer. O que nós temos que fazer. Mas é principalmente com relação ao que nós não podemos. Coisas para as quais nós temos que ter serenidade. Vamos ver agora, de novo, o mesmo trecho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9, a cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois. Orgulho, filho do egoísmo. A não poder sofrer uma comparação que vos possa rebaixar. Eu vi um pensador dizendo que as pessoas muito críticas, essas que ficam achando ruim as coisas dos outros, tudo bota defeito. Tem uma hora que o ego está um pouco mais baixo, que a metralhadora delas vira para quem? Para elas mesmas. Elas se trucidam. É uma chave só, depressão e morte às vezes. Metralhadora é boa para todo mundo, quando ela vira para você. Porque aqui está falando, não poder sofrer uma comparação que vos possa rebaixar. Quantas vezes nas nossas vidas nós não ficamos nos comparando com os outros? Nós nos comparando com os outros. Olha aí, ó, o egoísmo gerou o orgulho. O nosso orgulho faz com que a gente fique se testando, se comparando aos outros, querendo ser mais e melhor, ao invés de querermos ser melhores do que nós mesmos. O que vai acontecer? Qual é o terceiro filho? Aí, ó, o egoísmo gerou o orgulho. O orgulho nos fez ficarmos, porque ficássemos nos comparando, testando, querendo ser superiores. Aí gerou o quê? Ainda não captaram. Dizem aqui no Ceará um ditado assim: a medida do ter não enche. Sempre quem tem quer um pouco mais a nível material. Então vamos de novo. O egoísmo nos faz acharmos, com que nos achemos a mais do que o que nós somos. Nos colocamos na posição de Deus. Aí gera o orgulho. Do orgulho a vaidade, vai nos levando, indo. E aí com a vaidade nós ficamos nos comparando, querendo ser sempre mais do que somos e nos comparando com alguém. Haverá momentos em que nós vamos encontrar, e não muito poucos momentos, muitos momentos em que nós vamos encontrar pessoas que nós vamos enxergar materialmente acima de nós ou não.
Vamos. Aí vai surgir outro filho chamado inveja. Enquanto nós não conseguirmos, vai estar dentro o quê? A cólera. Porque nós ficamos com raiva. Nós pensamos ou falamos da outra como se fosse ela não tivesse o direito de estar onde ela está. Porque na verdade quem queria estar lá? Éramos nós. Inveja. Aí o mundo olha a metralhadora para fora. O mundo nada presta, aquele ali conseguiu isso porque roubou. Ali nem é tão bonita. Aquela família nem é tão unida. Olha que talvez nós estejamos nos olhando por espelho. Quem falava isso era Paulo. Hoje eu me vejo como por um espelho em Enigma. Tudo que eu olho é para mim e fico dizendo dos outros. Lembram dessa passagem de Paulo? E como é que não vai ter isso? Egoísmo, orgulho, vaidade, inveja, cólera. Aqui o texto começa dizendo quando alguém nos compara com alguém, aí nós ficamos com ódio, porque a gente já chegou ao nível da inveja. Aí o outro vai, identifica e diz, olha, mas tu não é mais sabido do que aquela ali não. Aí você estoura com ele, mas você já estava em angústia profunda, porque você já tinha identificado isso. E não era que o outro fosse, porque cada um tem o seu lugar. O problema é que você ou nós não deveríamos nos comparar com ninguém. Palavra de Chico: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Não nos comparemos, não queiramos ser superiores. Existe na Amazônia um conjunto de árvores grandes, porque o solo é mais profundo, tem que ter raízes maiores para buscar água, tem que ter um tronco mais largo para ganhar espaço para chegar ao sol e consequentemente serem mais altas. Nos lugares em que o sol é mais fácil e a água é mais rasa, você tem grama. E é tão bonita a floresta de árvores grandes quanto um gramado bonito. São posições e papéis diferentes. Cada qual no seu quadrado, cada um desempenhando a sua função. Nada é por acaso. Todo mundo tem os seus dons, tem todos os instrumentos para ser felizes. Estou tendo a oportunidade agora de fazer um estudo do livro O Céu e o Inferno, da psicografia básica do Espiritismo. E o primeiro capítulo é o céu. E o céu, ele fala muito de felicidade, de Deus. Aí ele começa logo dizendo assim: Deus está em tudo. A felicidade não é pessoal. A felicidade está também na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos. A felicidade está em toda parte onde existam espíritos capazes de ser felizes. Dizem os estudiosos de filosofia que o Sócrates trazia muitas verdades com os questionamentos dele, né? E um dia disseram: mas Sócrates, se você juntasse os tiranos, os políticos, os que governam o Estado para lhe escutar, eles iam governar diferente, o mundo ia ser diferente. Ele disse: eu sigo o método da minha mãe, que era parteira. Ajudava a dar à luz às crianças. Eu ajudo a dar à luz ao pensamento das pessoas. Mas uma coisa eu nunca vi a minha mãe fazer: dar à luz a uma criança de uma mulher que não estivesse grávida.
Ou seja, não adianta ficar falando para quem não está no tempo de receber. Olha se Sócrates no diálogo quando Cristo disse lá no Boa Nova: eu não tenho a pretensão de agradar a todos, eu tenho a pretensão de dar o caminho para quem queira desenvolver o reino de Deus dentro de si. Uns vão receber hoje, outros amanhã, outros daqui a 1000 anos, e eu vou continuar pregando, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Olha aí, nunca é possível, nunca vi minha mãe dar à luz a uma criança advinda de uma mulher que não tivesse grávida. Por isso que a gente não é proselitista. Não adianta trazer na marra uma pessoa para um centro espírita. Ou ela vem pelo amor, ou ela vem pela dor. Quando ela vem e ela começa a querer se transformar em uma pessoa melhor, ela chega aqui e critica todo mundo, critica tudo. Só tem 2 caminhos para uma pessoa que chega no espiritismo altamente crítica. Ou ela vai vendo que ela está olhando não é para o centro, mas para ela mesma, para o espelho. E quando ela identificar isso, ela vai começar a tentar se transformar em alguém melhor. Vai pegar a literatura, vai ver as coisas, ela vai ficando calada dentro do centro. Ou então ela vai assumindo, calada, não é calado de triste, assumindo um papel. Ela se cala primeiro, depois começa a ser ativo dentro do centro, trabalhar. Esse é o primeiro caminho. E o segundo caminho é aquele que só ataca, não entende que ele está se olhando, não está deixando viver. Ele vai e se afasta. Mas ele vai se afastar e entra numa roda interessante. Ele vai para 10 centros e todos os 10 ele vê defeito. Vai para 10 igrejas, todas as 10 têm defeito. 10 palestrantes, todos têm defeito. Ele só procura defeito. E, de novo, não consegue enxergar que o defeito está nele. É um dedo apontando para frente e 3 para cima. Ele não percebe. E aí, o que vai acontecer com ele? Dor. Porque a dor é necessária. O sofrimento é opcional. Ele vai ter dor, pode retomar o caminho dele e melhorar, ou então ele pode ir pelo sofrimento. Depressão, aí vem, se afasta de novo. Quem é esse, Renato? Sou eu, é você, somos nós, porque nós também temos que lutar para sermos melhores do que nós mesmos a cada dia. Porque às vezes quando a gente está falando, a gente fica lembrando de pessoas que vieram para o centro, ó. Vem, vão, cada um olha para si. Olha o evangelho como é bonito. Não devemos nos encolerizar quando alguém nos compara, só nos encolerizamos porque nós nos achamos mais do que somos. E não devemos ficar a nos comparar com ninguém. Já é muito difícil tentarmos sermos melhores do que nós mesmos. Quantas vezes eu que tenho ajudado no falar, chego aqui e penso, meu Deus, o que falar? E aí eu lembro, não é para ser o Renato. Eu só devo ser um instrumento que vai falar alguma coisa que, se tiver num bom vaso, mais limpo possível do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da inveja, vai conseguir ser um médium, um canal inspirado pelos bons espíritos, e a mensagem vai tocar o coração de quem estiver no ponto para receber, quem estiver grávido de pensamento. Vai ter a luz, que nunca foi, não é e nunca será dada pelo Renato. Sempre que for boa, será dada pelos bons espíritos. Sempre que for negativa, provavelmente foi a projeção do ego do Renato. É assim. E é assim que qualquer um pode fazer qualquer coisa, pensando ou se trabalhando para servir, para ser um instrumento,
para ser um verme, lembra do Chico? Um verme, aquele que vem, cumpre o seu papel caladinho e sai. Só isso. Hoje mesmo foi um dia, eu pensei, eu digo, não tenho o que pensar. Quem tem que dizer o que vai ser dito é o Evangelho. Só isso. E no dia que você falar ruim e baixo, eu tenho certeza que quem tiver com o coração mais fragilizado, ele vai sugar uma palavra, e com aquela palavra ele vai ganhar vida. Porque ele não vai sugar do Renato, ele vai sugar do fluido cósmico universal, ele vai puxar a energia de lá. Ali era só um botão, mas ele tinha que ter a inspiração que gerou a vontade dele apertar. Olha, de novo, só um trechinho. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. É tão interessante até o modo, as palavras utilizadas pelo Espiritismo. Porque tem um psicólogo antigo, de uma linha forte, chamada Adler. Ele diz que as pessoas se movimentam ou pelo sucesso ou pela superioridade. Ele diz que o sucesso é normal, a pessoa tentar progredir por si. Mas a superioridade, ela é doentia, é querer ser mais do que os outros. A palavra que foi usada no Evangelho, superioridade. Muito forte, é muito rico. Eu estou lendo esses outros textos, Sérgio. Aí às vezes eu me impressiono, às vezes eu me lembro assim, rapaz, eu vou lá pegar os textos do Espiritismo, uma linguagem tão simples, tão clara, tão atual, porque foi feito para nós ocidentais assim, para nós entendermos nesse tempo, dizendo todas as outras coisas que os outros dizem, numa linguagem que para mim não quer dizer que eles são piores, ele é melhor, quer dizer apenas que foi dada uma nova linguagem para pessoas que querem ouvir. Tem gente que está ouvindo isso aí em uma igreja. Mesma questão. E o que vos ocorre então, quando você se compara, quando nós nos achamos mais do que os outros? O que ocorre? Quando temos uma inquietação porque alguém nos compara, gera-se a cólera. Procurai a origem desses acessos de demência. Olha aí o N/A, o Neuróticos Anônimos. A origem é o egoísmo, é o egocentrismo. Já viu uma situação? Uma vez, há muitos anos, eu estava muito apressado porque eu ia chegar atrasado ao trabalho. Há muitos anos, sei lá, uns 15 anos. E eu não achava alguma coisa essencial, sei lá, como fosse um sapato, um par de sapato. E procurando, e o tempo passando, e eu sei que eu fiquei com raiva e dei um chute na parede. Me diz, o que é que tem a ver dar um chute numa parede? É o nervo doente. Quantas vezes aqui nós não temos nenhuma pressa grande e a gente vai no trânsito feito louco? Quantas vezes esculhambando os outros no trânsito? O engarrafamento, todo mundo na estrada, no meio do sol. Quem é que quer ficar na estrada, no meio do sol, dentro do carro? Ninguém. E a gente buzinando e gritando, esculhambando todo mundo. Por quê? Porque a gente quer ir. E eles também. Ou seja,
A nossa fortaleza, por vezes, é encontrada quando nós olhamos para a nossa fraqueza. Quando nós assumimos a nossa fraqueza. Assumimos não quer dizer gostamos. Não, a gente apenas não está negando. Olhamos, não negamos e vamos tentando entender que nós somos suscetíveis e frágeis a determinadas situações. Ou seja, para que nós possamos, quando essas situações aparecerem, nos portarmos com mais atenção, com mais cautela. Não precisa a gente ficar aqui de sepulcro caiado, ao anjo, não é. Fiz isso, mas errei. Meu filho tem 3 anos, vai fazer. Todas as coisas, às vezes, que ele faz, procura identificar que é bobeira, eu digo, e depois tem que pedir o quê? Tem que pedir desculpa. Não precisa se esconder porque errou. Erramos. Platão falava que é diferente a vergonha do despudor. Vergonha é assim, você vai falar no centro uma coisa boa para as pessoas. Aí você diz assim, eu tenho vergonha de falar em público. Ia fazer uma coisa boa e ser envergonhado, não é isso? Despudor é assim, você faz uma coisa que é errada e você ainda fica comentando e falando para todo mundo como se fosse uma vantagem. É despudor, porque o pudor é reconhecer o erro, mas não gostar do que fez. Vergonha é uma coisa que não é errada e você se envergonha. Pudor é saber que fez uma coisa errada e se envergonhar. Não estava errado? E despudor é quantas vezes nós fazemos isso? Fazemos uma coisa que a gente sabe que é errada e joga na mesa e fica se vangloriando de uma coisa errada. Então, tentar ao menos que nós tenhamos pudor. Que a gente reconheça o nosso erro. E que não se vanglorie dele, nem negue, não se vanglorie, não negue e assuma e tente resolver. Como é que Jesus disse para Madalena? Como era? Vá e não erre mais. Equilíbrio vem de dentro de nós. Olha como é lindo no livro O Céu e o Inferno, sobre educar. Não é para a gente passar ideias para ninguém. Ele fala isso. A educação não tem por finalidade transmitir conhecimentos. Eu não estou aqui para transmitir conhecimento para ninguém. Nem nós estamos aqui para receber conhecimento de ninguém. Ele diz, a educação tem por finalidade preparar o educando para a aquisição de conhecimento. Ou seja, a gente está se preparando para aprender. Porque quanto mais preparados nós tivermos, mais verdades nós conheceremos. E aí é cristão, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí é kardecista. O que é verdade em todo tempo, lugar, toda vida e toda situação. A verdade não muda. Hermes Trismegisto, 2700 a.C. Princípio do mentalismo. Tem um eixo, tem um princípio mental que criou tudo. Ele é o absoluto, ele é o incriado. Então tem esse eixo, tem essa verdade. E o resto é movimento para nós. Concluindo o Evangelho, procurai a origem, falando de cólera, procurai a origem desses acessos de demência passageira. Olha o grito na pista, no engarrafamento, o chute na parede. Dizer palavrão com os outros. Gritar com ódio.
Eu vi hoje duas pessoas discutindo sobre políticos, né? Um determinado político que estava no cárcere, está no cárcere, e o outro que estão dizendo que estão descobrindo situações de corrupção ligadas a ele. Aí começaram a discutir, duas pessoas. Ah, você disse que o seu não era, o meu não era. Aí eu sei que um dos que estava falando, ele tem um problema renal grave. E o outro falando e atacando, ele não teve mais argumento, olhou para o outro e disse assim: pois é, mas eu tenho saúde, viu? E eu vou para onde eu quero, e você não vai. Nós somos assim. Se nós nos deixarmos levar pelas emoções doentias, se nós não entendermos que temos essa fraqueza, se a gente achar que é forte, a gente vai, uma hora a gente cai e taca a mão na cara de um. Não posso deixar de lembrar de uma passagem dos contos Zen, que tinha um imperador, que ele, bem humilde, estava recebendo ensinamentos de um mestre Zen. E o mestre muito Zen, né? Tranquilo. E um dia o grande imperador, se fazendo de humilde porque estava com o mestre Zen, olhou para ele e disse: mestre, o que é o inferno? E o mestre Zen não respondeu nada. Aí ele disse: mestre, o que é o céu? E o mestre Zen não respondeu nada. E ele todo humildezinho. Aí de novo: o que é o céu, o que é o inferno? E o mestre Zen não respondeu nada. Da terceira vez, o mestre olhou para ele, que sempre era tranquilo, olhou para ele bem assim e disse: que pergunta estúpida, você é burro, rapaz? Na mesma hora o imperador se levantou e disse: você pensa que está falando com quem, rapaz? Eu sou o imperador. Você está louco? Você pode ser preso, perder tudo. Aí começou a gritar com o mestre Zen. O mestre Zen olhou para ele bem tranquilo e disse: isso aí é o inferno. Aí ele se situou, que ele ainda estava achando que estava equilibrado. Olha, quando a gente acha que está bom, que está curado, que a gente é dono das emoções, nós somos espíritos ainda imperfeitos, gente. A gente tem que entender isso e tomar cuidado, prestar atenção, se policiar, orar e vigiar. Ninguém pode estar olhando para os outros não, isso é difícil. Ele diz: inferno é isso. Quando as coisas acontecem, as dores necessárias para nosso aprendizado acontecem, e a gente faz o sofrimento. A gente se transtorna, olha a cólera. Aí o imperador olhou para ele: ô mestre, me desculpe, perdão, se ajoelhou. Ele disse: aí é o céu. Aí ele mostrou o céu, olha o livro do Kardec, e o inferno tem muito a ver com o modo com que nós enfrentamos os problemas que nos são apresentados. Interessante. É lógico que esse rapaz que disse para o outro: mas eu tenho saúde, no outro passo talvez ele fosse o quê? Continuar e ia bater no outro. Quem sabe se não matasse. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Lá nos livros do Codependentes Anônimos, eles falam muito isso, e outros, que nós devemos deixar de ser reativos. Nós temos que ser ativos. Porque quando a gente reage, é igual um animal: você pisa na pata, ele lhe morde. Quando você age, você pensa o que foi que aconteceu. Aí toma assim uma ação, uma atitude. Importante sempre lembrar disso. É diferente reagir de agir. Olha aí se o Evangelho não está dizendo a mesma coisa. Procurai a origem desses acessos de demência passageira
que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre por base, o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos, as próprias impaciências que causam contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar? E para concluir, eu lembrei daquele mestre zen budista do budismo engajado, Thich Nhat Hanh, que a gente tinha falado outro dia da respiração, do caminhar. O Tao Te Ching do Lao Tse, ele fala sobre o poder do não agir. E muitas vezes no centro espírita, quando a gente vê aqui, está falando, e vê alguém impaciente demais, pode ir atrás, a vida dele está toda desconcertada. Ele não consegue parar para se ouvir. E eu estava lendo, Sérgio, no livro O Céu e o Inferno, tinha um grande imperador que foi encontrado no inferno, né? Lá numa história aqui de Fenelon. E veja se não parece conosco hoje. Ele disse assim, ó, ele vivia só de curtição, bebedeira, para ele a vida era prazer material. Aí ele diz, eu cuidava de entreter essa embriaguez para que ela não cessasse, pois o menor intervalo de raciocínio normal me teria sido demasiado amargo. Quantas vezes a gente está lá fora e tem que estar com o som bem alto? Para quê? Para fugir, a gente não quer se ouvir. Tem que estar embriagado ou drogado para não se ouvir. Entrando dentro de confusão, brigando com os outros para não se ouvir. Porque quem briga com os outros, de novo, reflete a sua própria personalidade. Está com medo de brigar com si mesmo, briga com os outros. E a vida é um inferno. Quando vem para o centro espírita e nós vemos as pessoas mais inquietas, o que a gente começa a entender? Que precisa do atendimento. Por quê? Porque são os espíritos que estão perturbando? Não. É porque aquele desequilíbrio daquela pessoa está atraindo o quê? Entidades desequilibradas. Então nós tratamos as entidades e se recomenda que a pessoa venha tentando se aprimorar em algumas reuniões, não só no centro, mas fora, pegando a mensagem, porque ela se harmonizando, a vida dela se harmoniza. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É o que ele está dizendo, procura a origem dessas imperfeições. Quando nós chegamos aqui e não estamos respirando adequadamente, não conseguimos ter paciência, tranquilidade, nós vamos culpar tudo, mas de novo, quando eu aponto com o dedo, 3 ficam para mim. Tem sido muito melhor procurar onde está a causa da minha inquietação dentro de mim mesmo, do que ficar apontando para os outros. Entender que quando eu me incomodo demais, é porque provavelmente eu não estou em paz. E tentar identificar onde é que eu encontro a minha paz. Depois que eu comecei, e vejo muito isso no Thich Nhat Hanh, ele dizia, eu paro e ando. Eu tenho um problema muito grande, eu paro e ando. Ele disse que no grupo dele, foram pessoas expulsas do Camboja, e as pessoas estavam jogadas no meio do mar. Eles alugaram uns barcos, e foram resgatar o pessoal no mar. Ele disse que na hora que eles estavam lá com os barcos cheios de gente e mais gente morrendo porque não cabia mais, vieram os barcos do governo do Camboja com armas e disseram que eles derrubassem todo mundo e fosse todo mundo para fora. Isso ele já estava exilado na França. Ele disse que naquele dia ele foi com o coração partido e chegou a Paris
vendo todo mundo tomando uma, fumando um cigarro, bebendo café, ele disse: eu não consigo. Enquanto tiverem pessoas assim, eu não entendo como é que a pessoa pode achar que ter prazer na vida é se deleitar na matéria. O Chico tem uma resposta parecidíssima. O Chico trabalhava direto. Ele disse: é porque eu não tenho, enquanto eu vejo sofrimento por aí, eu não consigo entender que eu sou digno desses banquetes da matéria. E o pior é que esses banquetes só têm uma tendência de nos levarem para cada vez mais matéria. Muita paz, boa noite. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido.